Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Está começando mais um programa Espaço Parlamentar, o programa que fala sobre os vereadores de Jacareí. Hoje temos aqui a presença do vereador Paulinho dos Condutores, do PR. Vereador Paulinho, muito obrigado por participar aqui com a gente. Queria que o senhor já começasse dizendo, né? O senhor não é natural daqui de Jacareí, né? Não, eu sou natural do Paraná, né? Nasci na cidade de Açaí, Paraná. E a minha infância toda, né, eu vivi no Paraná. E com 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, né, eu vim para São Paulo, tá? Eu trabalhei muito no Paraná, cheguei a trabalhar de boia fria, né? Então foi assim uma vida muito sofrida, né? Não consegui terminar todos os meus estudos lá devido à questão que tinha que trabalhar na roça e tudo mais, né? E sempre trabalhei no depósito de materiais de construção, mas sempre de motorista, né? E aí quando eu completei os 18 anos, né, que eu obtive a minha carteira de motorista, né? Comecei a trabalhar de motorista de caminhão, né? E vim aqui para São Paulo, né? Vim morar na casa de um irmão aqui em São José dos Campos e trabalhei muitos anos aqui em várias transportadoras e tinha uma vontade muito grande de trabalhar em empresa de ônibus e tudo mais. E em 90, 91 comecei a fazer os cursos que deveria ser feito para trabalhar nas empresas de ônibus. E em 91 consegui, né, através de uns testes aí que a gente conseguiu entrar na JTU como motorista, que é a empresa que eu estou até hoje, né? Foi assim que o senhor chegou até Jacareí, então. Sim, exatamente, né? Foi assim que... E como é que foi a infância lá no Paraná? Alguma recordação boa? Boa, Várias? boa, várias recordações boas, né? Paraná é um local muito bom, né? É um estado muito gostoso de morar, principalmente onde eu morava, né? É uma cidade que não é muito grande, né? Próxima a Londrina, né? Londrina que é uma cidade maior, mas a infância foi muito boa, né? Com, né, os parentes, os vizinhos lá, inclusive até hoje meu pai ainda mora nessa cidade, né? Meu pai que em outubro do ano passado ele completou 102 anos, né? Foi uma grande festa lá na cidade, né? Devido a ser a cidade pequena, o conhecimento da gente lá é muito grande, né? Mas foi uma infância muito boa, né? E a gente tem saudade lá. Aliás, eu vou lá na minha cidade, Natal, porque minha família mora lá, né? Cada ano eu vou lá. Então, sempre que pode, a gente está indo lá, que não é tão longe, né? Então, a gente está indo lá para visitar os familiares. Isso que eu ia perguntar. O senhor então vai com frequência para lá, né? Sim, com É frequência. longe, mas também não é tão longe assim, né? Comparado com outros locais, né? Sim, comparado com outros locais, né? 6 horas, 7 horas de viagem, né, daqui lá, né? E a gente sempre está indo lá até mesmo para visitar, né? O meu pai que já está nessa idade, né? Mas está lá com minhas irmãs, com meus irmãos, graças a Deus está bem de saúde, né? E tem muita saudade assim da infância, né, que a gente viveu por lá e que hoje, infelizmente, a gente vê a infância hoje, né, não é igual antigamente, né, que você podia brincar, fazer tudo e tudo mais, né? Por mais uma vida difícil que a gente tinha, né, a gente tinha que trabalhar muito na época, né, e hoje muitas vezes a gente vê, né, as crianças, os adolescentes de hoje em dia, às vezes tem tudo na mão e não aproveitam, e muitas vezes, né, se perdem aí no mundo das prostituições, das drogas, né, mas eu considero que a minha infância foi uma das infâncias muito boas, né, eu tenho muito, né, muito gosto mesmo de falar, porque eu aproveitei bem a minha infância. Que legal. E qual que foi a impressão, a primeira impressão que o senhor teve aqui da cidade de Jacareí quando o senhor chegou? Jacareí, quando eu cheguei aqui em Jacareí, né, eu vim para São José dos Campos, né, morei lá um Sim. tempo em São José dos Campos, trabalhei em algumas empresas, e aquilo, a dificuldade dos empregos era muito grande, como é uma cidade vizinha aqui de São José, né, a gente começou a andar, a soltar currículo aí e tal, e a gente, né, trouxe aqui um currículo aqui na JTU na época, né, e a gente foi chamado para fazer o teste, fizemos o teste aqui na JTU e começamos a trabalhar, né, eu entrei aqui em 92, né, 13 de março de 92, e muitos anos, né, e foi daí que nasceu, né, a chance de vir para o movimento sindical, né, depois de um ano que eu estava lá na JTU, eu comecei a participar da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e como eu já comecei a estudar em relação à política e tudo mais, a gente já via que tinha alguma coisa que dava para fazer, para melhorar, e foi aí que a gente teve esse interesse, né, conhecendo o movimento sindical aqui, que é diferente do Paraná, de onde eu morava, né, e a gente começou a fazer um estudo, fazer alguns cursos em cima disso, né, e a gente teve a felicidade, digamos assim, né, de em 93, 94 já entrou no movimento sindical, né, que fizemos muita luta aqui nesse Vale do Paraíba, né, da cidade toda, né, porque o sindicato nosso de condutores ele abrange o Vale do Paraíba inteiro, né, são aproximadamente 30 cidades, né, que o sindicato nosso abrange, né. E a gente aprendeu muito no sindicato, defender os direitos das pessoas, dos trabalhadores, e a importância que né, muitas vezes, hoje as pessoas quando falam em sindicato têm, né, uma discrepância muito grande, né? Acha que o sindicato vai dar desemprego e tudo mais, mas é importante o sindicato hoje, né? E nós achamos que o sindicato na vida das pessoas faz a mudança, a transformação, né?
E a gente fez esse trabalho com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, né? Hoje eu costumo dizer que tudo que a categoria nossa tem aqui foi graças à luta que eu fiz durante mais de 10 anos à frente do sindicato, né? Que a gente conseguiu vários benefícios para os trabalhadores, né? Ticket de alimentação, convênio, que infelizmente na época, né, não tinha nada disso, né? E as empresas aqui no passado, qualquer coisa dava justa causa nos trabalhadores, e a gente conseguiu reverter tudo isso, né? Junto com os trabalhadores. E eu não me arrependo nem um pouco, né? Muitas vezes a gente passou por várias dificuldades aqui, foi perseguido várias vezes aqui em Jacareí, né? Por fazer esse trabalho no movimento sindical, né? Perseguido muitas vezes aqui, mas a gente nunca abandonou a luta, né? E essa questão, o senhor comentou, né, que o jeito que é o sindicato aqui no estado, né, era diferente desse jeito do Paraná também. Teve alguma, até voltando um pouco para essa questão, quando o senhor veio para cá, foi um pouco difícil se adaptar ao estado de São Paulo, ao jeito, o estilo de vida que o senhor tinha lá no Paraná, talvez, com o jeito aqui de São Paulo? Teve alguma dificuldade, alguma coisa? Não, eu não sentia dificuldade não, né? A dificuldade que eu sentia era o medo, né, de ficar aqui, muitas vezes não arrumar trabalho na cidade maior, no que a gente morava, porque onde a gente morava é cidade pequena, né? Então era mais fácil da gente trabalhar, mas é claro que eu pensava em algo maior para minha vida, né? Porque eu sei que se a gente ficasse ali, né, a gente ia trabalhar e tudo mais, mas eu percebia que ali não era campo, né, naquilo que eu tinha vontade de fazer, né, de exercer, né? Então foi pensando nisso, né, que eu vim embora aqui para São Paulo, né, justamente para isso, né, para lutar por um objetivo maior, né, criar algo mais na vida, né? E chegando aqui, eu, graças a Deus, né, encontrei tudo aquilo que eu sempre tive vontade de fazer, de lutar, né? E hoje chegamos aqui, né, na Câmara Municipal. Que legal. E então o senhor começou a trabalhar lá no Paraná, né? Como é que foi essas primeiras experiências de trabalho que o senhor teve por lá? No Paraná, na realidade, eu comecei a trabalhar no Paraná, né, na minha infância, com 7 anos de idade, né? Eu chegava da escola, né, e só almoçava, né, e com 7 anos eu já ia para a roça, né, meu pai tocava lavoura de café, né, e já ia para a roça para rastelar café, né, que hoje não existe mais isso, né. Na época era uma faquinha, uma pazinha desse tamanho, né, eu como criança era mais fácil de entrar debaixo né, dos pés de café, a gente entrava, eu mais meus irmãos que era novo, e a gente passava o resto da tarde limpando os troncos dos pés de café, né, para depois vir rastelando, né. Então essa foi uma infância que a gente gostava de fazer, né. Foi muito proveitoso, né, e praticamente não sobrava tempo para brincar, né? Mas a infância foi uma infância divertida porque a gente não tinha, digamos, não tinha tudo, mas o que a gente tinha era suficientemente para ser feliz, né, na época, né? Então foi uma infância muito bom, né? Eu agradeço tudo, né, o que meu pai e minha mãe pôde me dar, né? Graças a Deus deu a educação, o caráter, né, que eu acho que é isso que a pessoa precisa. E a gente teve a humildade, né, de saber respeitar o que eles tinham para oferecer para a gente e trabalhar. Né? Não tinha essa de dizer porque era de menor não vai trabalhar, não. Trabalhamos, né, incansavelmente. Aos 14 anos de idade, eu já trabalhava num depósito de material, né, carregando saco de cimento, areia no caminhão. Na época não existia pasto, tinha que carregar ali na mão mesmo, pedra e tudo mais. Então foi uma infância difícil, mas porém muito proveitosa, que hoje, né, hoje eu vejo o porquê que muitas vezes meu pai me dava conselho, né, e hoje eu vejo o porquê, né, que as crianças hoje não obedecem mais o pai e a mãe, né. Tá certo. E o senhor comentou também que aqui o senhor trabalhou em transportadora, depois trabalhou... Aí o senhor teve vontade de ser o motorista de ônibus, né? Era o que o senhor almejava. Tem essa diferença de ser um motorista de uma transportadora? Qual que são as principais diferenças do motorista de transportadora para um motorista de ônibus? Então, a diferença é assim, né? Porque uma coisa é você trabalhar com a carreta, né? Eu trabalhar com caminhão, igual eu sempre trabalhei com carreta, com caminhão. E o ônibus eu sabia que era uma responsabilidade a mais, né? Porque uma coisa é você estar puxando carga seca, outra coisa é você estar trabalhando com carga vida, que são pessoas, né? São vidas, né? E a viagem, né? Eu já estava cansado de viajar muito para fora, passava semana, até meses fora de casa, por mais que na época eu era solteiro, mas eu não gostava muito de viajar, muitas vezes assaltado no meio do caminho, né? E aí eu vi aqui os motoristas de ônibus, aí comecei a ter amizade com alguns, né? E fiz os cursos, vim na empresa de ônibus e tirei na minha vida que ia trabalhar de motorista de ônibus, né? E fui em várias empresas procurar emprego, né? E aqui eu consegui entrar, foi aqui na Jacareí Transporte Urbano, né? Legal. E o senhor comentou essa questão de viajar muito, né?
Essa questão é uma coisa que acompanha muito a vida de um motorista que trabalha numa transportadora, né? Um dia você está num lugar, outro dia você está em outro. É uma vida corrida, né? É uma vida corrida e é difícil, não é fácil, né? Hoje, por isso que eu parabenizo sempre os motoristas do nosso país, porque o nosso país hoje é movido pelos motoristas de caminhão, né? De puxar. E muitas vezes não é reconhecido da forma que deveria ser, né? Mas é corrido demais, demais, porque você não tem tempo para nada, né? Você muitas vezes sai para viajar no domingo, no sábado, e passa meses fora de casa, né? Muitas vezes é assaltado, muitas vezes não tem posto para você parar, para tomar um banho adequado, né? Então essa é a vida do motorista de caminhão, né? Uma vida muito difícil mesmo. E já agora na JTU, né? Foi aí que o senhor teve o contato com os sindicatos, né? E com o sindicato específico que o senhor atuou. Como é que foi o interesse, como é que surgiu o interesse em estar atuando dentro desse sindicato? Como é que o senhor entrou para esse trabalho? A minha vontade de vir para o sindicato, na realidade, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? Quando eu entrei na JTU, né, eu via muitos trabalhadores ali e eu passei a perceber que ali faltava algo, né? E a injustiça era muito grande na época, né? Principalmente aqui na empresa que eu entrei. Eu vi que muitos trabalhadores ali eram demitidos por justa causa, muita advertência, né? E eu fui fazendo um estudo em cima disso e eu passei a perceber que eu acho que o trabalhador ele tem toda a força do mundo hoje, né? E naquela época de reagir e lutar pelas condições de emprego, umas coisas melhores, né? E foi pensando nisso, conversando com vários trabalhadores daqui e dali, pesquisando, né, que eu resolvia entrar para o movimento sindical. Sabia das dificuldades que era, do desafio que tinha pela frente, né, porque na época, ainda em 92, 93, né, o movimento sindical era mais perseguido ainda do que é hoje, né? Você ia negociar com a empresa e você não sabia o tipo de pessoas que você estava negociando, né? Existe muita marginalidade em todos os lados, né? E a dificuldade era muito grande, as ameaças eram muito grandes, né? De muitos empresários que ameaçavam, se for fazer greve na minha empresa, vou fazer isso, aqui é eu que mando, né? Não é dirigente sindical. Então a gente enfrentou muito essa dificuldade, né? De saber que, né, que as coisas não estavam muitas vezes caminhando e muitas vezes muitos patrões não respeitam, né, o direito do trabalhador e tudo mais. E infelizmente é assim até hoje, né? A gente assiste aí em vários locais aí, né, nos lugares mais afastados, onde ainda existe o trabalho escravo, ainda existe aquele patrão, né, que trata o funcionário como se fosse um escravo, né? E é assim, eu acho que, né, muitas vezes as pessoas generalizam dizendo o seguinte: sindicalista é tudo igual, né? Então, da mesma forma que existe sindicalista desonesto, corrupto, que existe o político desonesto, corrupto, existe em todas as áreas, em todo o trabalho, mas eu ainda defendo um sindicalista de classe, certo? Aquele que luta pelo direito das pessoas, porque eu penso comigo, ruim com o sindicato, pior sem ele, né? E quais foram essas principais conquistas que o senhor, ou a principal conquista que o senhor elege como sendo a que foi mais marcante para o senhor nesse período? No movimento sindical, a que foi mais marcante para mim, na realidade, foi na época que a gente conseguiu não deixar implementar aqui no Vale do Paraíba o banco de horas da Pássaro Marrom, né? Pássaro Marrom, que é uma empresa muito grande, gigante, né? No estado de São Paulo inteiro, ela colocou o banco de horas, né? E aqui no Vale do Paraíba a gente tinha feito uma assembleia com os trabalhadores e decidiu não aceitar o banco de horas, né? Tendo em vista que ela jogou todo o aparato, eu acho que foi aí quase uma semana de greve, né? E a gente conseguiu na luta manter, né, de não entrar o banco de hora, né, nos trabalhadores do transporte, que é dos motoristas de ônibus na época. E aqui também, né, com essa luta nossa na Pássaro Marrom, as empresas de ônibus aqui, né, ela também deixou, porque ela também queria aplicar o banco de hora aqui, né? A partir do momento que ela viu que o nosso sindicato, que a gente tinha uma envergadura de não aceitar essa política de banco de hora, porque nós achava e acha até hoje que é prejudicial aos trabalhadores, né, as empresas daqui também se aquietaram, não levaram para frente isso aí. Então, e o banco de hora, hoje, quem trabalha nas empresas que tem um banco de hora, né, sabe a dificuldade que é você trabalhar, fazer hora extra e não receber em folga quando o patrão quiser dar, né? Então, a gente nunca concordou e jamais vamos concordar com isso, que é um ataque muito grande em cima dos trabalhadores, né? Nós achamos que os trabalhadores têm que fazer a luta para ter um salário digno e honesto, né? Nós sempre também fomos contra você fazer hora extra, que você está tirando o emprego de outro e tudo mais. Mas a partir do momento que a empresa te deu hora extra, ela tem que pagar aquelas horas extras para você, né? E nesse cenário todo, né, quais são, independente de empresa, né, vamos dizer assim, quais são as principais dificuldades que um motorista hoje de ônibus ele enfrenta
não só na cidade, mas também os intermunicipais? No geral, quais são essas principais dificuldades que o motorista de ônibus enfrenta? O motorista de ônibus hoje é difícil, né? Eu acho que é a profissão mais estressante que existe hoje, né? Inclusive já teve algumas matérias que passou no Fantástico e tudo mais, porque o motorista de ônibus ele tem que matar um leão por dia, né? Se aumenta a passagem, o passageiro já entra no ônibus dizendo, é por causa do motorista cobrador que ganha bem que está aumentando a passagem, você entendeu? E aí se você está fazendo uma linha e você para 10 vezes fora do ponto para atender aquele trabalhador, aquela trabalhadora que vai trabalhar, no dia que você não percebeu e esqueceu, no outro dia ela liga na empresa ou ele liga reclamando. Então o motorista de ônibus é muito difícil, né? O passageiro muitas vezes que entra dentro do ônibus não respeita, né? Esse profissional ali, tanto o motorista como o cobrador, não tem um respeito, né? Porque tem passageiro que acha que o ônibus é dele, chega já xingando, você é obrigado, não sei o quê, né? Então essas são as dificuldades. Aí vem o estresse, vem o cansaço, né? Vem o desgosto, né? E sem falar que a empresa determina um horário para você fazer, né? Mas muitas vezes o passageiro está no ponto esperando aquele horário, só que tem que contar que tem o trânsito também. Muitas vezes aconteceu um acidente, muitas vezes o ônibus parou e a hora que você chega no ponto, né? Aquele trabalhador que tem aquele horário todo dia olha em você já de um jeito diferente. Motorista, está dormindo no ponto e tal. Então é uma dificuldade muito grande, né? Então você tem que ter mesmo uma paciência muito grande, né? Durante todos esses anos que eu estou aí, tem muitos trabalhadores que entram, que muitas vezes falam, não, eu quero trabalhar no transporte e tal, porque ainda é um dos melhores salários que existe aqui, mas a dificuldade também é muito grande. Se você não estiver preparado, você não consegue, tanto o motorista como o cobrador, justamente por isso. A cobrança em cima é muito grande, né? Mas eu acredito que, de certa maneira, também deve ser muito bom para quem realmente gosta, né, de estar ali dirigindo um veículo, né, que é de maior dimensão. Acho que isso acaba compensando também, né? A minha esposa, ela sempre fala, nossa, queria ser motorista de ônibus, é muito bom, é muito gostoso ver vocês ali dirigindo e tal, e é tranquilo, mas não é. Uma coisa é você pegar o seu carro e passear fim de semana, né, ou dirigindo o seu carro. Outra coisa é você pegar um ônibus e olhar no retrovisor e ver que tem mais 80 pessoas ali atrás, que se você dá uma vacilada e acontecer um acidente, você responde criminalmente se você estiver errado, né? Então a responsabilidade é muito grande, e isso aí tudo acarreta em você, o cansaço, o estresse e tudo mais, né? Então, o motorista de ônibus é muito difícil, é uma responsabilidade muito grande mesmo, porque a vida de quantas pessoas que passam na sua mão. Por isso que tem que estar preparado mesmo, né? Então, eu sempre falo pro pessoal, gente, se tiver algum probleminha de saúde, alguma coisa, não vá trabalhar, né? Porque muitas vezes você não sabe, o ser humano é passivo de erro, mas muitas vezes você está com problema de saúde, alguma coisa, não vou trabalhar assim mesmo, né? Você tem que pensar que tem vidas ali na sua mão, né? Que se você der com algum probleminha ali no volante, é prejudicial a dezenas de pessoas, né? E para a pessoa poder fazer esse tipo de trabalho, ela tem que passar por uma série de cursos também, né? Sim, hoje já tem bem mais, né? Antigamente até que não tinha muito, né? Hoje, né, para você ser um motorista profissional, você tem que fazer vários cursos, né? Motorista de ônibus, vários cursos, né? Então, nesse aspecto melhorou muito, você entendeu? A própria empresa hoje já faz vários cursos no próprio trabalhador, dizendo como que atender o usuário, como que atender, como que trabalha, como que não trabalha, você entendeu? Então a empresa cuida de tudo isso, né? E os cursos que você faz é fundamental para que você possa exercer essa função, né? Até mesmo porque não dá, né? Antigamente, muitos anos atrás, você entrava em um ônibus, você via lá muitos motorista barbudo de qualquer jeito. Hoje não, né? Eu acho que você está atendendo o público, você tem que ter um alinhamento, tem que ter ali uma postura de trabalhar, até mesmo porque essas pessoas hoje entrar no ônibus já vê você de qualquer jeito lá, que segurança que você vai dar para aquela pessoa, Sim, né? É verdade. Então eu acho que é muito importante, né? Eu acho que nisso aí avançou muito, né? E eu acho que tem que avançar mais ainda, com mais curso de qualificação, tanto para o motorista como para o cobrador, porque são vidas, né, que eles estão tratando ali no dia a dia, né? E normalmente o motorista de ônibus, quando ele está numa linha, ele fica naquela linha, tem uma troca de linhas também, porque eu imagino que ele deve seguir aquele percurso lá, ele deve, né, passa o dia inteiro ali naquele percurso, não sei se é assim que funciona, é desse jeito mesmo? A maioria fica muito tempo em uma linha, né? Tem alguns que você acostuma na linha, tantos passageiros acostumam mais, de vez em quando a empresa faz algum rodízio, né? Muitas vezes alguns ficam bravos, pô, tá tempo naquela linha porque tirou. Muitas vezes é aquilo que eu falo, às vezes é um passageiro que liga na empresa, né? E a empresa já vai e já tira daquela linha, né? Tem uns que gostam, tem uns que não gostam. Então você muito tempo na linha, você passa a conviver bem com aquelas pessoas. Aquelas pessoas que você tá ali, né? Eu mesmo,
até agradeço, acho que tem um bairro aqui em Jacareí que é importantíssimo, né? Foi fundamental na minha eleição, né? Que eu tive quase 700 votos, que é o Campo Grande Jardim do Vale, né? Eu fiz 5 anos aquela linha lá, né? E graças a Deus a gente conheceu muita gente lá e temos um respeito enorme pelas pessoas, justamente por isso, né? Porque a gente sabia trabalhar e tratar as pessoas, né? Então você passa a conviver com aquelas pessoas passam a fazer parte da sua vida no dia a dia, né? E todo dia você está ali ouvindo, escutando, né? Vendo os problemas daquelas pessoas, né? Você muitas vezes passa a ser tipo de um psicólogo dentro do bondão, porque você encontra de tudo ali, né? Muitas vezes é a mãe que brigou com o filho que brigou com a mãe, a esposa que brigou com o marido, você acaba ouvindo tudo isso aí, você acaba filtrando tudo aquilo ali, né? E aí você passa uma grande amizade com essas pessoas, né? Tá certo. Vereador, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui, né, no programa, e a gente vai retornar depois do intervalo. Não saia daí.